Paz do Senhor a todos! Hoje trago mais um devocional do canal Devocional com Deus, uma mensagem poderosa sobre perdão e restauração. A palavra de Deus nos ensina que, em Cristo, há esperança para todo aquele que se volta para Ele com um coração arrependido. Vamos meditar em 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. A carta de 1 João foi escrita pelo apóstolo João, provavelmente entre os anos 85 e 95 d.C. Esta epístola foi dirigida às igrejas da Ásia Menor, onde João exercia liderança. Ele escreve para combater heresias que estavam surgindo na igreja, especialmente a falsa ideia de que o pecado não tinha importância ou que os cristãos poderiam viver sem considerar a necessidade do arrependimento. Nesse contexto, João reafirma a verdade fundamental do Evangelho: todos pecamos, mas temos um Salvador que está pronto para nos perdoar quando nos arrependemos. Ele também exorta os cristãos a viverem na luz, confessando seus pecados e experimentando a graça transformadora de Deus. 2 pontos para evitar erros. Primeiro, não esconder os pecados. Um erro que muitas vezes cometemos é tentar esconder ou justificar nossos pecados, como se pudéssemos enganar a Deus ou a nós mesmos. O versículo anterior, 1 João 1,8, diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O erro de negar ou esconder o pecado apenas nos afasta da comunhão com Deus. Como Provérbios 28,13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Segundo, não subestimar a necessidade de confissão. Outro erro é pensar que, como já fomos salvos, não precisamos mais confessar nossos pecados. Isso pode nos levar a um estado de complacência espiritual. A confissão é um ato contínuo de arrependimento, um sinal de humildade e reconhecimento de que dependemos da graça de Deus diariamente. Salmos 32,5 nos ensina a importância de confessar: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. 3 pontos positivos. Primeiro, Deus é fiel para nos perdoar. Uma das maiores promessas deste versículo é que Deus é fiel. Ele não muda e cumpre suas promessas. Se confessarmos nossos pecados com sinceridade, Ele é fiel para nos perdoar. Em Lamentações 3, versos 22-23, vemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Podemos confiar no caráter de Deus, sabendo que Ele está sempre pronto a perdoar aqueles que se voltam para Ele. Segundo, Deus é justo em sua purificação. Além de fiel, Deus é justo. Ele não apenas nos perdoa, mas também nos purifica de toda injustiça. Isso significa que, quando confessamos nossos pecados, Ele remove a culpa e a mancha do pecado. Como está em Isaías 1,18. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Deus não apenas perdoa, mas restaura completamente aqueles que se arrependem. 3. Purificação completa. Não somos apenas perdoados, somos purificados de toda injustiça. Isso significa que Deus nos limpa por dentro, transformando nosso coração e nossa mente. Em Salmos 51:10, Davi clama: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Essa purificação nos dá um novo começo, nos libertando das consequências espirituais do pecado e nos permitindo andar em novidade de vida. O que 1 João 1,9 nos ensina é que Deus não é apenas capaz de perdoar, Ele está sempre disposto a fazê-lo quando nos aproximamos dele com um coração sincero e arrependido. O pecado é uma realidade em nossas vidas, mas graças a Jesus Cristo, temos o privilégio de confessar nossos erros e receber perdão. Se você sente que está distante de Deus, que há algo que precisa ser confessado, hoje é o dia. Não há pecado que Deus não possa perdoar quando nos achegamos a Ele com sinceridade. Ele é fiel e justo, pronto para te acolher, te perdoar e te purificar. Romanos 8:1 nos lembra que agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você não precisa carregar o peso da culpa e da condenação, Jesus já pagou o preço. Jesus Cristo é a ponte entre nós e o perdão de Deus, e Ele nos chama para viver uma vida de liberdade e pureza, confessando nossos pecados e sendo restaurados por sua graça.
Não há nada mais poderoso do que saber que podemos começar de novo, limpos e restaurados, em comunhão com Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, não se afaste de Deus por causa do pecado. Confesse, receba o perdão, e viva na liberdade que Jesus comprou para você com o seu sangue. Deus abençoe, amamos vocês.